Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos aqui para mais uma edição do Clipando, número 8. Alguém já definiu como Clipando como a curadoria de professor para professor, tá? Você sabe, eu sou professor universitário e esse Clipando é uma espécie de curadoria da informação que a gente oferece dentro aqui da filosofia de formação dos professores aqui do Simpro Santos, tá? Então, para aqueles que estão nos conhecendo agora, né, o Clipando é um clipping comentado de educação, onde a gente não apenas objetiva fazer clippings, né, fazer um observatório, uma curadoria da imprensa, né, relativa a assuntos que têm a ver com a nossa área de educação, pedagogia, sala de aula e assim por diante, tá? Mas principalmente oferecer insights, né? Oferecer vieses, oferecer visões, olhares, né? A partir de comentários e interpretação em cima das informações, né? A gente sabe que nesse oceano de informações que a gente vive, a grande necessidade é a da interpretação, seleção, interpretação, buscar algum filtro de tantas informações nesse oceano de informações no qual a gente navega, né? Principalmente professores, né? Principalmente professores. Comunicadores, claro que são os profissionais, mas os professores são a linha de frente, né? Desse oceano de informação com o qual a gente defronta diariamente, né? Pois bem, estamos aqui, então, essa é a capa, né, da nossa edição, os assuntos principais desse Clipando número 8, o MEC, que lança um guia de inteligência artificial para professores, mas não apenas um guia, mas um curso, que é muito interessante, especialmente para professores de ensino médio. Também ensinando sobre os povos indígenas, essa questão, ainda mais algumas ciladas, né, que envolvem esse viés sobre os povos indígenas na educação, que a gente vai tratar, e educação midiática através dos jornais em sala de aula, tá? Vamos falar sobre esses assuntos. Então, vamos diretamente aqui ao primeiro clipe número 1, aqui da agência Porvir. Abril, confira datas comemorativas e crie planos de aulas. Eu sei que já estamos entrando já na segunda quinzena de abril, portanto, esse clipe já está entrando atrasado, né? Mas ainda temos muitas datas para tratar, né? Aqui, essa agência de notícias especializadas em educação, o Porvir, separou 9 datas comemorativas do mês para a gente incluir no planejamento pedagógico, tá? Então, a gente pode ver aqui a partir do dia 19, né? A partir do dia 19 está aqui, Dia dos Povos Originários, dia 21 de abril, sabemos todos, Tiradentes, 22 de abril, chegada dos portugueses ao Brasil, 24 de abril, Dia Nacional da Família na escola, e 28 de abril, Dia Internacional da Educação, tá? Então, já começando aqui, dia 19 de abril, Dia dos Povos Originários, tá? A gente sabe que, geralmente, as escolas separam o mês de abril para a realização de algumas ações focadas aos povos originários, tá? E é bom lembrar que a Lei 11.645/08 institui o ensino de história e cultura indígena nas escolas, tá? Como uma das políticas públicas, né? E 21 de abril, Tiradentes, né? É uma efeméride antiga. 22 de abril, a chegada dos portugueses ao Brasil e não uma descoberta, né? Essa é a grande questão, que está conectado com a questão das conversas iniciadas no Dia dos Povos Originários, no dia 19, e já emenda com essa questão do dia 22 de abril. Os portugueses chegam, eles não descobrem. O Brasil já existia e já havia uma cultura, já havia uma civilização aqui nesse continente, tá? 24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola, muito interessante. Então, quem está no campo da educação, a gente sabe dessa importância do envolvimento das famílias com as escolas, tá? Foi instituída pelo MEC, né, em 2001.
Então, a proposta é sensibilizar a sociedade para a importância dessa integração. E dia 28 de abril, o Dia Internacional da Educação. Tá? Isso é muito importante. Então, um dia, né, que possibilita a criação de projetos extra-classe, que, pelo menos na busca, né, de um tipo de escola que a comunidade deseja construir. E o papel de cada aluno, de cada professor na construção dessa educação, dessa escola que precisa ser buscada. Então, isso aqui são algumas sugestões, né, de que esse artigo aqui interessante, esse clipe número 1, tá, que o Porvir, datas comemorativas para criar no seu plano de aula, criar atividades, tá? Isso se conecta com o nosso segundo clipe número 2, tá? 8 erros a ensinar sobre povos indígenas e como evitá-los. A questão do ensino, né, sobre povos indígenas, povos originários na escola, às vezes se torna perigoso, né, porque cria algumas ciladas, principalmente com essa coisa da gente ter sido aculturado por essa mídia, vamos dizer assim, por décadas, né, com esse viés hollywoodiano, pelo menos clássico, né, em relação a índios, povos indígenas, que está sendo preferido, claro, substituir por povos originários, tá? Então, a gente sabe que isso é super importante, que, de acordo com o censo lá de 2022, o Brasil abriga cerca de 1,7 milhões de pessoas indígenas, que pertencem a 391 povos e falantes de 295 línguas distintas. Portanto, é necessário, diante dessa diversidade dos povos indígenas, fugir desses estereótipos, dessa padronização, que é claro que começa a partir dos meios de comunicação. Reconhecer a pluralidade é o primeiro passo essencial. Tá? Esse artigo interessante, que vai estar a referência, o link, aqui tanto na descrição desse vídeo aqui no YouTube, quanto no artigo lá do site do Simpro, tá? Coloca aqui essas 8 recomendações, tá? Ou 8 erros, né, que o artigo seleciona, que o professor, que a escola não pode incorrer. O primeiro deles é tratar todas as etnias como uma só. Como a gente viu, são diversas etnias, mais de 300, quase 400 etnias, tá? Então, esse é o primeiro erro muito comum. O segundo é limitar os povos indígenas ao passado. Essa é uma visão museológica, tá? Como algo que deva ser conservado, como algo que tem muito a ver com o passado, tá? Isso se conecta ao terceiro erro, associar apenas à floresta ou ao natural, tá? Quando a gente sabe que os indígenas já estão esses povos indígenas, numa interação com a civilização. Tá? Isso é muito interessante, tem consequências, decorrências, e muitos antropólogos, daqui a pouco vamos citar um, bem famoso, que viu as consequências disso, as consequências, inclusive, na formação do povo brasileiro. Tá? Quarto erro, desconsiderar os conhecimentos desenvolvidos pelos povos indígenas. Tá? E é um tipo de conhecimento que não se limita apenas ao passado, daquele viés assim da cultura de transmissão oral, aquela visão, como fala aqui o quinto equívoco, algo que tem a ver com folclore, algo que apenas deva ser comemorado, preservado numa visão museológica, tá? Que vai levar ao sexto erro, ignorar o significado de manifestações culturais. O 7, não olhar para os indígenas na comunidade escolar. Tá? E o 8º, repetir atividades sem intencionalidade pedagógica ou senso crítico. Tá? Na minha opinião, nesse comentário que eu vou fazer, tudo se conecta a esse antropólogo famoso, Darcy Ribeiro, e esse livro aqui, que é fundamental,
nessa questão indígena, que eu acho, né, muito importante, que é o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, justamente porque ele evoca uma leitura muito diferente desses 8 erros que a gente pode incorrer. Essa ideia imobilista, museológica, folclórica dos povos indígenas apenas relacionados ao passado, que devemos relembrá-los embevecidos, com muita compaixão, com muita empatia e coisas desse tipo. Ao contrário, vê-los como uma cultura dinâmica que está interagindo com a nossa e tem muito a contribuir. Daí a ideia do Darcy Ribeiro, né, que ele colocava, claro, dentro da sua utopia da formação do povo brasileiro, que o indígena aqui no Brasil, diferente dos povos velhos, né, como os europeus viam, ou os povos transplantados, como os americanos do norte, o Brasil, ele viu, Darcy Ribeiro, uma coisa muito diferente. Essa interação, essa mestiçagem, vamos dizer assim, das diversas etnias que compõem o povo brasileiro, a civilização brasileira, tá? Então, o que é muito importante nessa questão da discussão dos povos indígenas é o que a cultura deles tem a contribuir com nós nessa interação, nessa dinâmica, tá? Então, a existência dos povos indígenas, dessas diversas nações aqui no Brasil, portanto, não tem a ver apenas como povos da floresta, que tem que ser conservados e assim por diante. O Darcy Ribeiro, por exemplo, tinha uma visão muito dinâmica, que essa visão antiga, velha, folclórica do indígena deveria ser superada pelos processos de mestiçagem e a formação de uma verdadeira civilização brasileira, tá? A constituição do povo brasileiro, tá? Então, essa discussão da identidade é muito dinâmica, tá? Então, eu recomendo aqui, para complementação, né, dessa discussão dessa discussão sobre os povos originários em sala de aula, eu recomendo essa leitura desse livro, que é de 1995, do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Tem muito a dizer, dentro da utopia que ele tinha, né, da formação da civilização brasileira. Tá? Então, está aqui a recomendação. Vamos ao terceiro clipe número 3. Veja aqui. O que muda com a IA na escola? MEC lança guia e curso para professores. Isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante. A matéria exorta que conheça detalhes do material com orientações para gestores e professores. Saiba como acessar e divulgar o curso em sua rede. Isso foi a semana passada, na quarta-feira, no dia 8, um conjunto de medidas, né, foi divulgada para orientar o uso da inteligência artificial nas escolas brasileiras durante um webinário. IA na educação básica, caminhos para o currículo e a prática docente. Tá? E a Secretaria de Educação Básica detalhou o novo documento orientador Inteligência Artificial na Educação Básica. Nesse artigo está o link, né, para esse guia, tanto para gestores quanto para professores, e principalmente o link para o primeiro curso voltado para professores do ensino médio. Tá? Tá aqui esse. Vamos, em primeiro lugar, ver esse trecho aqui, que eu acho muito bom ler com vocês. Esse guia para gestores, 4 pilares e 10 diretrizes do MEC. Tá? Todo uso da IA deve ser acompanhada de ensino sobre a IA. Eu alerto para uma tendência que está agora começando, que eu acho que vai realmente pegar em 2029, quando o PISA, tá? O PISA, vocês conhecem, né? Aquele Programa Internacional de Avaliação de Estudantes,
da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ligada à Unesco, vai avaliar o grau de letramento midiático e informacional dos alunos e também relacionado à inteligência artificial. Então, essa questão, essa discussão do letramento midiático é uma tendência muito atual e vai crescer até 2029, aí é que vai ser repercutido com a avaliação que vai ser feita, junto com matérias clássicas como português, matemática e assim por diante. Número 2, alinhar aprendizagens da IA com o Banco Nacional de Comum Curricular, com objetivos claros por etapa de ensino. 3, estruturar decisões formais de adoção considerando princípios pedagógicos, equidade e contexto local. 4, estabelecer avaliação prévia e monitoramento contínuo com indicadores de impacto e proteção de dados. Levantarmos muito bem essa questão da avaliação e privacidade, né? Proteção dos dados, isso aqui é fundamental, ainda mais que a gente vive nesse contexto de algoritmos e big techs, e essa coisa altamente tendenciosa e manipulatória. 5, implementar formação continuada docente, baseada em diagnósticos e experimentação pedagógica acompanhada. Isso entra aqui, repito, nessa onda, nessa tendência nova que aponta para a necessidade do letramento midiático, informacional e de IA. Engajar estudantes, famílias e comunidades, tá? Isso é uma coisa básica, né? Garantir conformidade estrita com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o ECA Digital, que já comentamos aqui, num clipando anterior, e classificação indicativa, institucionar ciclos de revisão contínua à luz de evidência e mudanças regulatórias. E 10, apoiar experimentações éticas, pedagógicas e criativas com IA na escola. Tá? Aqui é o link dessa matéria que eu citei, desse clipe, aponta para essas informações do curso, para você se inscrever. IA na prática docente e uso ético, criativo e pedagógico para professores do ensino médio. Tá? Isso tem a ver, claro, desculpa, é querer puxar a brasa para a própria sardinha, mas não tem como evitar, porque dentro dessa tendência que estou apontando, que vai ser cada vez mais forte, eu repito, está aqui o curso ministrado por esse humilde apresentador desse clipando, que está lá na Escola de Professores do Simpro, São Paulo, alfabetização visual, audiovisual e letramento midiático. Tá? A aula síncrona foi agora dia 26 do mês passado, né, a primeira aula, que foi ao vivo, né, síncrona, e as 5 aulas posteriores estão gravadas, já foram gravadas, tá? Aliás, deu muito trabalho, viu? Como deu trabalho. Por isso, elas estão muito bem feitas, muito bem elaboradas. Tá? 5 aulas estão lá. A aula síncrona está disponível lá no YouTube, na Escola dos Professores. A primeira aula é gratuita, claro. Claro que os professores sindicalizados terão acesso gratuito a esse curso. Para aqueles não sindicalizados, né, é R$150, R$150, mas a primeira aula é aquela aula introdutória para a apresentação geral do curso e os conceitos principais. Então, é aquela coisa que a Unesco já vem apresentando a necessidade de formação completa da cidadania, a formação no sentido de letramento midiático. E eu acrescento alfabetização visual e audiovisual, que é uma coisa que deveria ter sido feita no século passado e não foi feita. Tá? Já que diversos autores, para começar citando Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, vivemos uma sociedade centrada na mídia. Nós não vivemos mais com as mídias, vivemos nas mídias. Tá? Essa tese do pesquisador Mark Deuze, no livro dele chamado Media Life, que já comentamos aqui em algum lugar,
em algum clipe aqui dessa live, é muito importante, eu acho incrível, numa sociedade que presta tanta atenção na questão da alfabetização simbólica, ou seja, ler e escrever, a manipulação, elaboração dos símbolos, mas uma sociedade tão centrada em mídia ainda não tenha se pensado sobre a alfabetização icônica, já que a alfabetização simbólica é bem discutida, mas resta icônica. Quer dizer, dentro da formação fundamental e básica e de ensino médio, é fundamental, assim como matemática, língua portuguesa e assim por diante. Tá? Isso corresponde à formação completa da cidadania. Em outras palavras, nós temos anticorpos para lidar com a mídia. Tá? E não é só uma questão política, mas uma questão enquanto consumidor. Você saber ler um filme, entender um telejornal, pelos seus processos de edição, montagem, edição, decupagem, e assim por diante. E o que é muito interessante, né? Os alunos se envolvem justamente com a minha experiência de ensino de linguagem visual e audiovisual em sala de aula, né? Ainda vendo essa disciplina como uma disciplina extracurricular, uma disciplina complementar e não centralizada na base curricular comum, tá? Formação fundamental, básica, até o ensino médio. Então, de maneiras que eu alerto os professores essa tendência que vai ser cada vez mais forte, tá? Essa necessidade. E é bem-vindo isso, numa sociedade que, repito, é tão centrada na mídia, tá? Tão centrada mediaticamente, tá? Então, temos aqui o outro clipping, mais um clipping aqui, aí dentro desse assunto que a gente está discutindo, educação midiática e os jornais. Impresso ou digital, o veículo ajuda alunos a lidar com a informação verificada em oposição ao fluxo caótico das redes sociais. Tá? Nas mãos de bons professores, permite atividades para identificar vieses, observar fontes e comparar abordagens. Tá? Esse é um artigo da Cláudia Costin, que é especialista em educação, e é conselheira da editora Magia de Ler. Tá? Esse aqui é um artigo da Folha de São Paulo, né? E tem aqui esse trecho, me permitam ler junto com vocês. A utilização do jornal em sala de aula envolve não apenas a compreensão do funcionamento dos meios de comunicação e a interpretação dos seus conteúdos, permitindo diferenciar fatos de opiniões, como também aprender a ser autor em diferentes mídias, produzindo textos autorais com responsabilidade ética e consistência. Aí entra essa questão prática do letramento midiático informacional. Foi, portanto, com grande alegria, né, comenta aqui a autora, que viu o tema já contemplado na Base Nacional Comum Curricular, o famoso BNCC, aparecer novamente em resolução de 2025 do Conselho Nacional de Educação, trazendo orientações de como incorporar educação midiática às práticas escolares na escola. Eu alerto que ainda nesse nível, essa orientação do MEC, de como fazer parte, ainda dentro do espírito complementar. Não como esse humilde apresentador aqui, comentarista, defende, com uma disciplina mesmo, estabilizada em termos de conteúdo, metodologia, epistemologia, sistematizada ao lado de português, matemática, história, geografia, está lá, letramento midiático informacional. Tá? E eu recomendo lá no ensino básico, fundamental, a alfabetização visual e audiovisual, que, por enquanto, a única preocupação que se tem é relativo sempre levando para a aula de artes, tá? E quando chegar lá no ensino médio,
um curso extracurricular de roteiro, elaboração de roteiro, tá? Que até já trabalhei, tenho experiência de cursos extracurriculares nesse tipo de matéria, né? Criação, né, de roteiros, roteirização e assim por diante. Storytelling, aplicado a cinema e audiovisual, tá? Mas ainda é dentro desse espírito, como ainda está sendo comentado aqui, a alegria da autora, dentro de uma disciplina, algo como que permeie, né? Várias outras disciplinas, mas não como uma disciplina com uma identidade específica, né? Recomenda, entre outros pontos, que haja progressividade na introdução dos recursos digitais do ensino fundamental ao médio, acompanhando o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, e sugere que as atividades escolares formem o letramento digital e midiático, incluindo o pensamento crítico frente às mídias, as habilidades de produção e análise de conteúdos, bem como o uso ético e responsável das plataformas, tá? É claro que isso vai para além, né? É claro que isso é fundamental, né, nessa utilização do jornal, seja digital ou seja físico, que eu acho muito importante essa questão da manipulação física do jornal em sala de aula, tá? Conseguir separar opinião de informação. Essa é a grande dificuldade, né? Ainda mais com a tendência atual claro que é uma discussão muito específica dentro da área do jornalismo, mas a entrada de influenciadores e colunistas no jornalismo. E muitas matérias pretensamente informativas são baseadas em informações de colunistas, tá? Então, é uma mistura de informação com opinião, tá? Então, é importante isso, esse tipo de trabalho com os alunos saberem distinguir uma coisa da outra. É claro que o curso, desculpe por puxar novamente a brasa para a minha sardinha, o curso aqui da alfabetização midiática, lá da Escola dos Professores, trabalha com essa distinção, e os diversos critérios, né, para trabalhar com os alunos, para saber distinguir uma coisa da outra, que isso faz parte dessa criação de anticorpos diante desse centramento midiático, tá? De uma sociedade tão concentrada em mídia visual, tá? E mais, dos dispositivos móveis, e convergência tecnológica e tudo mais. Então, mas é um artigo bem interessante esse daqui da Folha, tá? Bem interessante. Vamos agora para o outro clipe aqui do Clipando número 8. 32 livros infantis que ajudam a trabalhar emoções, diversidade e formação de leitores. É muito útil esse artigo, muito útil, eu recomendo, tá? A equipe aqui dessa agência de notícias especializada em educação, o Porvir, fez um trabalho de curadoria bem interessante, e escolheu livros, tá? Inspirado aqui nas efemérides desse mês de abril, tá? Que a gente abordou aqui no início aqui desse Clipando número 8, reuniu títulos que atravessam diferentes gerações. Então, aqui diz aqui o artigo que a curadoria combinou memórias de infância dos jornalistas e designers com leituras que hoje compartilhamos com os nossos filhos, tá? Então, é dividido, por exemplo, leitura de livros infantis ligados ao desenvolvimento das emoções e desenvolvimento socioemocional, que é muito importante. Então, vai citando aqui, por exemplo, Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, Mamãe Zangada, da Jutta Bauer, Pode Chorar, Coração, Mas Fique Inteiro, de Glenn Ringvad e Charlotte Pardee, e vários outros clássicos aqui da literatura infantil. Tá? É bem interessante. Então, aqui, por exemplo, né, chega nessa parte, linguagem, leitura e alfabetização. Tá?
Linguagem, leitura, alfabetização, que é super importante, fundamental aqui na escola. Livros como esse aqui do Paulo Leminski, do Ziraldo, Bicho Alfabeto, tá? O outro aqui, Tem um Cabelo na Minha Terra, do Gary Larson, aqui da Companhia das Letrinhas, bem interessante. É interessante esse livro, né? Que fala de uma história que começa embaixo da terra, né? Quando o filhote de minhoca encontra um cabelo em seu prato, e a partir disso ele vai começar a questionar a vida de minhoca, a própria existência, é bem interessante. Esse aqui, Uma Lagarta Muito Comilona, tá? Da Eric Carlow, tá? Não Confunda, da Eva Furnari, e outros livros aqui, como, por exemplo, o Mico Maneco, da Ana Maria Machado, né? Da Ruth Rocha, dessa educadora, dessa escritora bem conhecida, né? A Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo. Então, são livros interessantes aqui, envolvendo leitura, linguagem e alfabetização. E vai propor outros livros aqui, toda uma área aqui da diversidade, identidade, representatividade. Julian uma Sereia, por exemplo, O Mundo no Black Power, Contos da Floresta, e assim por diante, que se linka à questão aqui da discussão dos povos originários, que a gente estava comentando aqui dentro desse Clipando, tá? Então, é interessante, bastante útil. Então, novamente, eu repito, as referências desses clipes estão aqui no YouTube, na parte da descrição do vídeo, as referências e os links de bibliografia, e também no artigo, na parte de notícias, lá do site do Simpro, sobre esse Clipando número 8, também vai estar lá os links e as referências e bibliografia, tá? Bibliografia com normas ABNT, hein? Normas ABNT. Muito bem. Então, é isso. Chegamos ao fim. Então, espero que tenham curtido esse Clipando número 8. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Chegamos ao fim. O Clipando, vocês sabem, aqui tem uma periodicidade semanal, ou pelo menos a gente tenta, né? Corre atrás, para que tenha a periodicidade semanal, tá? Então, espero que tenha sido útil para vocês. Então, até lá, até a próxima edição, até o Clipando número 9, gente. Professoras e professores, aguardo vocês. Tchau, gente. Tchau.